Fala, xerife, beleza? Xerife, hoje aqui a gente vai fazer uma aula sobre direito penal, crimes contra o patrimônio, beleza? São algumas questões da banca IBFC para a gente estar atento na hora da nossa prova e chegarmos muito bem no nosso dia para executar a prova da IADES. A gente está aí batalhando juntos até o final, tá? Então se inscreva no nosso canal, e curtam esse vídeo, comente, deixem um like aí, siga o nosso Instagram, Xerife Concurso também, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, algumas questões da Banca IBFC sobre crimes contra o patrimônio. E a PEN, especialista em execução penal. Vamos lá, 2023 a prova, tá? No título 2 do Código Penal, que trata dos crimes contra o patrimônio, nesses termos, assine a alternativa que está em sintonia com as prescrições contidas no Código Penal referente aos crimes contra o crime de dano, furto e estelionato. Vamos ver o que está de acordo nas nossas alternativas sobre essas três modalidades de crime aqui, tá? O que é o furto? Vamos lá. O crime de estelionato praticado contra a vítima maior de 60 anos, maior de 60 anos de idade, é ação penal pública condicionada. O estelionato hoje ele tem como regra do estelionato, ele é crime de ação penal pública condicionada. Só que aí, lá tem a exceção, algumas exceções que a gente vai falar mais à frente, só que nessa alternativa A, traria uma exceção, seria uma exceção se fosse maior de 70 anos, ali no caso, vítima maior de 70 anos, beleza? Então, a alternativa está errada por isso, beleza? Alternativa B, o Código Penal admite a modalidade culposa referente ao crime de dano negativo, dano somente praticado na modalidade dolosa. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico. Corretíssimo, tá? Artigo 155, parágrafo 3º ali do Código Penal. Não configura o crime de furto de coisa comum. Vamos ver aqui. Não configura o crime de furto. Olha o que está escrito aqui. Não configura. A conduta de subtrair o condômino co herdeiro ou sócio para si ou para outro em quem legitimidade a detém a coisa comum. Errado. Configura sim, xerife. Configura sim o crime de furto de coisa comum. Então, o nosso gabarito aí, ó. Alternativa C aqui pra gente. Então, lembre-se disso, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra coisa que seja valorada, senhores. Valorada, que tenha valor econômico, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. O estelionato é importante, a gente vai falar mais na frente, mas é importante você lembrar que o estelionato se escreve assim agora para você. Estelionato. Beleza? Olha só, o 7 está aqui. Se o 7 está aqui, 70 anos mais incondicionada. Beleza? Questão número 2. Mesma prova, especialista em execução penal aí para vocês. Assinar a alternativa que apresenta corretamente a conduta do crime correspondente. Tá? E o crime correspondente? Corretamente, não está pedindo nada além. Circula, faz um retângulo, um quadrado, uma estrela, uma bola, um coração, o que você quiser fazer. Mas marca o que a questão está pedindo, se é correta ou incorreta. Vamos lá. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido ou a impossibilidade de residência da vítima. É o crime de extorsão? Negativo. Aqui é o crime de roubo, senhores. Então a alternativa está errada. Subtrair coisa alheia, alguma coisa de alguém, se vai subtrair alguma coisa de alguém, se emprega violência, crime de roubo. Se não emprega violência, subtrai coisa alheia móvel, furto. Beleza? Então a diferença dos dois ali está em relação ao que você aplica. Se você aplica a violência ou grave ameaça, você não aplica nada, tá? Então, nessa situação aí, não é crime de extorsão, é crime de roubo. A extorsão seria o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro, em devida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. É o crime de roubo? Não, é o crime de extorsão. Beleza? A questão aí trocou as duas situações aí para enganar você. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou manter alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, é o furto mediante fraude. Olha só, o furto mediante fraude, você emprega a fraude para furtar alguém, tá? Já no estelionato, que no caso essa questão aqui traz o estelionato, você obtém a vantagem de alguém, mas você está induzindo ou mantendo aquela pessoa em erro, tá? Diferentemente do furto, você tem que fazer a subtração. Adquirir, então a questão C está errada, sobrando para a gente somente a alternativa D.
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. É o crime de receptação. Corretíssimo, beleza? Olha só. Instruz que é estelionato, famoso 171, não é furto mediante fraude, não é roubo, é extorsão e não é extorsão, é roubo. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar continuidade, questão número 3 aí. TJ Pernambuco, analista judiciária, questão de 2017. Vamos lá. Os crimes contra o patrimônio reservam grande atenção por parte do legislador, ao passo que este estipulou diversas condutas passíveis de sanção criminal com a finalidade de resguardar o bem jurídico pessoal. Sobre essa modalidade de crime, assinar a alternativa. O que eu tenho que fazer aqui? Alternativa o quê? Correta. Eu tenho que marcar o que ela quer. O que a questão quer? Que é a correta. Lembre disso. Vai estar lá incorreta, vai estar lá correta, e você vai dar mole, vai errar porque vai estar na pressão na hora da prova, com medo, aquela agonia doida, porque não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Você sabe a questão, vai estar lá incorreta. Aí você vai marcar a primeira alternativa, que vai ser a primeira correta, tá? Então presta atenção, vai com calma. Tente mapear as questões, beleza? Vamos lá. Não constitui crime de estelionato emitir cheque sem provisão de fundos em poder de sacado. Olha só que absurdo. Constitui sim, constitui o crime de estelionato sim, você emitir cheque sem provisão de fundos em poder do sacado, tá? A pena pelo crime de apropriação indébita é diminuída nos casos do crime em que o ato criminoso é perpetrado por tutor curador. Negativo. Ela não é diminuída, ela é aumentada de 1/3. Beleza? Alternativa, tá errado aqui. Alternativa C, o crime de receptação não admite a modalidade culposa. Admite sim a modalidade culposa, o crime de receptação. É isento de pena o cônjuge que comete crime de furto em face do seu companheiro durante a constância do casamento. Xerife, tá corretinho. Artigo 181 para vocês, tá? Eu vou falar isso mais na frente, eu não vou explicar muito bem agora, porque temos algumas questões que vai falar sobre isso. E eu quero que você lembre dessa exceção referente à ação penal pública incondicionada nos crimes ali contra o patrimônio. No caso, nós vamos ter essas exceções no artigo 181, se vai isentar de pena ou se vai depender da representação da vítima, beleza? Então, essa questão número D, a alternativa D está correta, beleza? Não será punido criminalmente quem, de qualquer modo, apropriar... será punido sim pelo quê? Pelo crime de apropriação de coisa achada, beleza? Vamos lá? Aqui, ó, coisa achada. Apropriação de coisa achada no artigo 169. Perfeito para vocês. Essa parte é importante a gente entender que teve algumas alterações aí em relação ao crime de estelionato. Essas exceções são importantes você lembrar também, para na hora da prova não perder questão por besteira, tá? A gente vai falar mais à frente sobre isso aí. Vamos lá. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e processo penal e assinar a alternativa que não, olha só, não conste no rol de crimes contra a pessoa. Homicídio aborto é crime contra a pessoa? Feminicídio indução ao suicídio? Extorsão negativo. Extorsão é crime contra o quê? O que a gente está falando hoje? Contra o patrimônio. Agora, uma situação importante você lembrar. O crime de latrocínio. Latrocínio. Meu Deus, que letra feia. O crime de latrocínio, ele é crime contra a vida ou crime contra o patrimônio? Contra o patrimônio. Aí, o que eu falo para você que é importante? É contra o patrimônio, beleza? Você tem que lembrar de quê? Crimes dolosos contra a vida, no caso, homicídio, aborto, feminicídio, indução a suicídio, eles são julgados aonde? No tribunal do júri. Já o crime contra o patrimônio não será julgado no tribunal do júri, no caso do latrocínio, tá? A questão vai querer falar isso na hora da prova e você vai errar por bobeira, tá? Então presta atenção. Latrocínio, crime contra o patrimônio, não será julgado no tribunal do júri. Sua prova cai com competência de direito processual penal. Tenha atenção nessa hora, tá? Então, nosso gabarito aí, ó, alternativa E, tá? Acertamos a questão aí. Crimes contra o patrimônio. Questão 5. A questão 5, vamos lá. Só um instante. Aqui, a questão 5. Dos crimes contra o patrimônio são a alternativa o quê? Correta. Xerife, o crime de furto praticado pelo sobrinho em prejuízo do tio aqui, ó. Sobrinho contra o tio, tem que haver alguma coisa. Ambos coabitam na mesma residência, somente se procede mediante representação. A questão está correta, mas eu quero te explicar uma coisa, tá? Aqui, ó.
Se o crime é cometido pelo cônjuge desquitado ou separado. 2. Pelo irmão legítimo ou ilegítimo, no caso um irmão de sangue ou um irmão adotado. No caso aqui do tio e sobrinho com quem habita, né? Tio, sobrinho com coabitação. Essa situação, xerife, essa situação aí para você, ela será no caso assim, ó, um crime praticado, em relação a um crime de furto, praticado contra, nessa situação aqui, ó, crime de furto praticado pelo sobrinho em prejuízo do tio, contra o tio. Só que os dois moram juntos, tá? Os dois têm coabitação na mesma residência. Ele somente será, o crime de furto em regra é um crime de ação penal pública incondicionada. Mas nessa situação específica, nessas 3 situações específicas aqui, ó, se for o cônjuge desquitado ou separado, a mulher furtou o marido que separou dele e furtou o dinheiro dele. Ele precisa ir lá e representar contra essa mulher, porque o Código Penal, no artigo 181, ele vai prever essas exceções em relação aos crimes de ação penal pública incondicionada, vai dar uma condição pelo vínculo que já existia entre esses dois, ou entre 2 irmãos, sendo legítimo ou ilegítimo, ou o tio, sobrinho, desde que ambos coabitem, tá? Então, eu vou falar melhor para vocês aqui com o texto de lei, tá? Aqui, ó. Somente se procede mediante representação se o crime é previsto nesse título. Nesse título, qual título? Crimes, patrimônio, contra o patrimônio. Se é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, irmão legítimo ou ilegítimo, tio e sobrinho com quem, no caso, os crimes contra o patrimônio serão de ação penal pública condicionada. Beleza? Nessa situação aqui será condicionada a representação. E será isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título contra quem? Em prejuízo de quem? Do seu cônjuge, na constância da sociedade conjugal, estando casados ali, ou contra o seu ascendente ou descendente, desde que seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, tá? Então, se a sua esposa vai na sua carteira e pega o seu dinheiro que está lá, sem violência ou grave ameaça, não pratica com violência ou grave ameaça de forma alguma, tá? Então, se ela vai lá e pega o dinheiro na sua carteira, furtando seu dinheiro, você acha que minha mulher furtou, é ação penal pública incondicionada do furto, eu vou lá na delegacia, só que ela tá o quê? Isenta de pena pela exceção. Quando você casa, vocês são um só corpo e um só espírito, tá? Então, nessa situação, a esposa estaria isenta de pena, ou então seu ascendente ou descendente também. Seu filho vai lá e pega o dinheiro lá, ele está isento de pena, beleza? Já na situação que a gente passou do tio ou sobrinho, desde que haja a coabitação, se for um crime sem violência ou grave ameaça, e o sobrinho vai lá e furta a carteira do tio, tira o dinheiro, e a filha do tio acha que já deve na delegacia mostrar que vou representar esse crime aqui, vou falar, tal, é um crime de ação penal pública incondicionada, negativo. Tem que o tio, quem sofreu o prejuízo, ou seu representante legal, ir lá e representar para ter essa situação investigada, beleza? Questão número 6 aí, xerife, o que é importante para a gente, essa questão é muito importante para a gente. O crime de roubo impróprio, vou falar com vocês algumas situações aí quando a gente responde essa questão. Praticado no artigo 157, parágrafo 1º, no Código, característica com emprego de quê? O roubo impróprio. Emprega o quê? Emprega a violência após a subtração. Então, é somente a violência imprópria. Pensa comigo aqui, ó. Somente a violência própria, na verdade. Apenas essa. Por quê? Vou explicar melhor aqui, ó. Tem uns quadrinhos. O roubo próprio, a violência própria. O que é o roubo próprio? Você vai subtrair ali, ó. Vou subtrair coisa ali móvel mediante violência ou grave ameaça. Só que eu estou empregando arma de fogo. Estou empregando arma de fogo ali agora. Parado, perdeu, tá? Aí você está empregando a violência ou grave ameaça, está praticando um roubo próprio com a violência própria. O que é a violência própria? É a própria força bruta, aquela coisa, uma arma de fogo, uma faca, um pau. Mas em relação ao roubo, o roubo próprio, a gente tem que lembrar que a violência é empregada antes de você subtrair o bem da vítima.
Você vai lá, emprega a violência, passa o celular. Passa o celular, pegou o celular, você empregou a violência e subtraiu a coisa. Já no roubo impróprio, não. No roubo impróprio, por que é impróprio? Você pensa assim, o roubo é impróprio porque parece uma coisa. Parece o quê? Ele parece furto, ó, parece furto. Furto. Ele subtrai a coisa, vai lá e subtrai, mas para garantir aquela coisa, aquela subtração, ele vai lá e emprega a violência ou a grave ameaça. Por que é apenas a violência própria? Pensa comigo, como é que eu vou reduzir a capacidade de resistência da vítima depois de ter já subtraído e a vítima ter percebido aquela situação, tá? Então, no roubo impróprio, apenas a violência imprópria será empregada, tá? E isso será após a subtração. Subtraiu, furtou. Ele fez um furto, é um furto que não deu certo. E foi lá e empregou a violência para garantir aquela situação, beleza? A violência própria é a violência física, bruta, aquela força bruta, ou a moral, que é aquela grave ameaça, tá? E a violência imprópria reduz a capacidade de resistência da vítima, deixa bêbado ou com substâncias psicotrópicas na cabeça, beleza? Vamos lá, questão número 7, policial militar do Rio Grande do Norte, soldado, prova 2023, bem recente, tá? Banco IBFC. Assinale a alternativa o quê? Não quero saber de nada ainda, só quero saber que eu quero a alternativa correta. De acordo com o Código Penal, acerca dos crimes contra o patrimônio, configura, vamos lá, a correta eu quero. Configura o crime de roubo, a subtração para si para de coisa ali é móvel? Roubo. Falei o que para você? Roubo tem que ter o quê? Violência ou grave ameaça. Então, faltou a violência aqui. Aqui nesse caso é um crime de furto. Beleza? Crime de furto, xerife. Alternativa B. Configura o crime de extorsão, sequestrar a pessoa... Opa, olha só, interessante. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição de preço ou resgate. Essa situação é uma extorsão. Só que é uma extorsão o quê? Mediante sequestro. Então, não é somente a extorsão, tá? A gente já falou sobre extorsão, que é quando você constrange alguém ali naquela situação, empregando violência ou grave ameaça, tá? Vamos lá, a alternativa C. Olha só, essa questão é boa. Essa parte aqui é interessante. A receptação não é punível se o desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveu da coisa. Olha só. Imagine só que esse fulano foi lá e praticou um crime de furto, furtou um botijão de gás. Um botijão de gás e vendeu para um terceiro. Se esse terceiro, sei lá, se esse fulano não foi reconhecido, não sabe quem furtou esse negócio, mas sabe que aquele botijão de gás do terceiro é produto de crime, se descobre que é produto de crime pelo valor pago, baixo, essa situação toda, esse crime de receptação não vai existir por eu desconhecer quem praticou o furto contra aquele bem material, negativo. Mesmo sendo desconhecido ou mesmo sendo isento de pena, aquele produto ainda vai ser uma receptação para aquela situação daquele terceiro, tá? Então, é punível sim, se desconhecido. Não é bilateral, não é uma dependência um do outro, sabe? A receptação não depende de uma condenação em outro crime, tá? Então, ela é sozinha ali, tranquilamente, você responde por ela, tá? Então, tá errada a questão. O crime de latrocínio, roubo qualificado pela morte da vítima. Logo depois de subtrair a coisa, emprega violência ou grave ameaça. Opa, eu li lá de baixo. Latrocínio, roubo qualificado pela morte, não é considerado crime contra o patrimônio. Opa, como assim? Já falei para você isso. É crime contra o patrimônio sim. Ele não é crime contra a vida, na verdade. Mesmo tendo a morte, não é crime contra a vida, beleza? Já a alternativa aí aparentemente a nossa correta. No roubo impróprio, a gente logo depois de subtrair, parece um furto. Parece um furto, mas não é, tá? Parecia um furto, furtou e deu errado. Empreguei a violência para poder garantir a minha impunidade do crime, tá? E garantir a minha detenção da coisa, daquela situação toda, beleza? Então, a alternativa aí está corretíssima. Vamos lá, a alternativa aí é correta. O latrocínio é roubo qualificado pela morte, é considerado sim crime contra o patrimônio. É errado aqui, ó. É sim considerado, beleza? Trata-se de crime de furto, a primeira, certinho, bem tranquilo pra gente aí, essa questão número 7. Número 8, na verdade, né? PMRN, novamente, aluno oficial. Imagina só você, na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, morando em Natal, Praia de Ponta Negra, saiu de serviço, corridão na praia, banho de mar depois, sucesso total, recebendo uma boa grana, fazendo previsto ali, trabalhando duro, atrasando ali o lado errado
lutando contra o crime, lutando contra o mal, beleza? Vamos lá, questão 2022, aluno oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. No que diz respeito ao crime de estelionato, é que eu queria chegar nessa questão, porque ela é muito importante pra gente, beleza? Ó, no estelionato contra o idoso ou vulnerável, a pena deve ser aumentada de 1/3 ao dobro, beleza? Se o crime for cometido contra o idoso ou vulnerável, considerado a relevância do resultado gravoso. Opa, peraí. No crime de estelionato contra idoso ou vulnerável, a pena deve ser aumentada de 1/3 ao dobro. Se o crime for cometido contra idoso ou vulnerável, considerado a relevância... Certinho, tá? Certinho. E o que eu queria falar pra você aqui nessa situação? Nessa situação, ela está correta, tá? Não é, a gente está buscando a errada, por isso que eu dei uma bugada aqui, ó, tá vendo como é importante você marcar insanamente a errada aqui? Nessa situação de estelionato contra o idoso, se a vítima tiver mais de 70 anos, além disso, de aumento de pena de 1/3 ao dobro, aquela situação será crime de ação penal pública incondicionada, porque é uma forma de exceção, está prevista no nosso crime de estelionato. A pena de reclusão, alternativa B, tá correta aqui A, tá? Alternativa B, a pena de reclusão é de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzindo por erro, ou por meio de redes sociais, contatos telefônicos e vídeo correio. Perfeitinha, tá? Perfeitinha a questão aqui, bem tranquila pra gente, tá? Configura o estelionato. O que configura o estelionato? A emissão de cheques sem fundos, sem provisão de fundos e em provisão de sacados. Certinho, a gente já falou isso na primeira questão também, em relação ao crime de estelionato. Nas mesmas penas do estelionato incorre quem defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve ser entregue a alguém. Certinho também. A pena deve ser reduzida se o crime é cometido em detrimento das entidades, instituto... Cortou aqui agora a questão, vou ter que passar aqui, tá? Mas a alternativa E foi a que sobrou, então aquela situação tá errada também, tá? Não deu para pegar ali porque cortou na imagem, mas a gente vê depois aí no slide. Aqui, se o crime que trata o 71 for contra maior de 70 anos, aplique-se aumento de pena. Além disso, que eu falei para vocês, é ação penal pública incondicionada. Olha só, olha só o artigo aqui que ele fala pra gente, ó. O crime de estelionato, em regra, ele é o quê? Ação penal pública condicionada à representação da vítima. Mas será uma exceção se a vítima for contra quem? Contra a administração pública direta ou indireta, no caso, a direta, a União, Estados, DF, municípios, ou indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mistas. Contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental, ó, eu quero deixar marcado aqui que eu vou falar uma coisa para vocês importante, ou maior de 70 anos de idade, ou incapazes. Aí eu quero falar com vocês, se a vítima for 62 anos, mas aí a gente aplica o aumento de pena de 1/3 aqui, ó, de 1/3 ao dobro. Já tem a idade maior de 60 anos ali, né? Então, ela tem 62 anos, a vítima, só que ela tem uma deficiência mental. Deficiência mental. Será crime de ação penal pública condicionada ou incondicionada? Olha só, a idade dela não se enquadra aqui nos 70 anos. Porém, ela tem no inciso 3º aqui, ela tem a deficiência mental. Logo, será crime de ação penal pública incondicionada também. Beleza? Xerife, é o seguinte, foi bem rápido hoje, bem tranquilo aí, algumas questões. Quero que você revise aí essa situação de estelionato, revise o artigo 181, veja as modalidades de furto. Vou postar alguns vídeos no Instagram sobre furto, porque eu vejo que furto é um crime muito extenso e traz algumas dificuldades por confundir ali. Mas lembre-se que no furto, o aumento de pena é durante o repouso noturno de 1/3, tá? E tem aquela outra situação de aumento de pena, só que é uma aumento de pena numa qualificadora lá, tá? Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa relação de crime de furto no Instagram também, beleza? Nossos projetos são esses. Resumos, reta final, Polícia Penal do Estado de Goiás de R$ 39,90 por apenas R$ 19,90 a preço de banana para a sua aprovação. Garanta a sua aprovação, tá? Revise o conteúdo. A reta final chegou. É hora de revisar e praticar simulados, fazer questões e continuar revisando seu material também. Não dá mole. Nossos projetos simulados com 6 simulados e 4 mini simulados também. Todos já estão entregues na plataforma. Todos direcionados para o seu concurso, com questões de SEI, questões de ética, tudo de acordo ali com o seu edital, buscando ali. E além disso, ainda coloquei uma proposta de tema de redação em cada simulado para você ir lá e gabaritar aquela prova, beleza? Uma mensagem para vocês, como sempre, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados.
por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, o mais importante, seja forte e corajoso. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, permanece para sempre, tá? Então, forte e corajoso, um dia por vez. Continue trabalhando duro. Reta final é hora de revisar muito, estudar as questões que você estava errando, dar um foco no que você mais sabe também, dar uma levantada fazer simulados, ver o que você está errando e ajustar. É hora de ajuste, detalhes, para a gente aumentar a nota em relação a simulados e aumentar a nota na hora da prova, beleza? Então, obrigado, tamo junto aí. Siga o nosso Instagram, Xerife Concurso, aqui embaixo, ó, Xerife Concurso. Bons estudos, foco e se inscreva no nosso canal e deixa o like, beleza? Tamo junto!